Como foi a semana de vocês? Tranquila? Ah, isso é bom. Pessoal, eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Se vocês tiverem dúvidas da aula, vocês podem interromper, tá? Porque como eu estou só usando uma tela, eu não consigo ver se vocês levantaram a mão. Então, vocês podem interromper que eu paro e aí fazer perguntas, tá? Ou também eu vou perguntando se vocês estão tendo alguma dúvida, ok? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai continuar na apostila, a gente já falou bastante coisa dela, né? A gente já passou pela parte do prefácio, que a gente falou da importância, um pouco da importância da contabilidade, né, junto da introdução. A aula passada a gente falou da história da contabilidade, né, que a gente acha que é uma coisa recente, mas não. A gente, na história, né, na Bíblia também tem alguns fatos importantes que falam do seu registro, da forma que eles contavam seus patrimônios, né. E aí a gente falou do Luca Pacioli, que é o pai da contabilidade, ele que inventou o método das partidas dobradas. A lei da contabilidade, a gente falou na aula passada. Pessoal, vocês estão vendo minha tela, né? O livro. Eu tô sim. Então tá, obrigada. Aí eu peguei e falei para vocês que a lei da contabilidade, né, a estrutura ela é de 76, mas por causa das novas leis que trouxeram harmonização e padronização das demonstrações contábeis, quando a gente fala harmonização e padronização, o que eles estão querendo fazer? Eles criaram um padrão único, então ele é universal. Então, tanto aqui no Brasil como na Suécia, nos Estados Unidos, a gente fala de uma demonstração única. Então, essa lei de 11.638 e a 11.941 de 2009, elas trouxeram para o padrão internacional, tá? Que é o IFRS, ok? Aí, a aula passada, a gente parou aqui e a gente vai começar a falar um pouquinho do modelo continental e do anglo-saxão. Ah, Ingrid, por que a importância de vocês entenderem isso, né? Nós tínhamos dois modelos de contabilidade, de demonstrações que a gente seguia. Ah, Ingrid, por que isso no mundo, tá? E aí, por que houve a padronização? Porque, gente, as normas da contabilidade, ela tem que ser igual para todo o país. Já pensou? É a mesma coisa. Deixa eu ver uma coisa que vocês... Jogo de futebol, vai, vamos lá. Já pensou se jogo de futebol em cada país tiver regras distintas, bem distintas, e a hora que fazer aquela junção, unir, por exemplo, uma Copa do Mundo para alguma coisa, como que fica a cabeça dos jogadores? A cabeça dos jogadores fica perdida. Por quê? Porque em cada lugar é uma forma. Então, por exemplo, eles estão no Brasil, vão jogar no time, por exemplo, lá no Real Madrid. Se eles vão jogar no Real Madrid, é uma outra forma de aplicar, de jogar. Então, assim, essas coisas se confundem. Então, o que acontece? A gente tenta trazer as padronizações, Ingrid, mas aqui no Brasil é igualzinho. Não, né, gente? Porque, infelizmente, ou felizmente, a gente tem culturas, nós temos princípios, a gente tem outras coisas e o nosso entendimento que faz com que a gente faça uma contabilidade do jeito que a gente está entendendo a legislação. Ingrid, mas pode ser que tenha alguma diferença? Pode ser que tenha diferença nas interpretações. Porque, gente, quando a gente fala de contabilidade, sim, é ler muito, é entender muito, tá? Então, vamos lá. Segundo o Niemeyer, em 2009, essa classificação parte do ambiente político, social, cultural e econômico. Nossa, Ingrid, é tudo o que você falou. Então, não adianta a gente pensar que regras extremamente impostas. São, mas não é desta forma. Por quê? Porque nós temos ambiente político, nós temos ambiente social, ambiente cultural e econômico. Eu falo que um contador hoje, gente, trabalha mais para a Receita Federal, para os órgãos públicos, por quê? Do que para o próprio cliente, porque a gente tem muitas obrigações. Então, assim, pessoal, bom dia para os que eu não falei, desculpa, meu computador reiniciou sozinho, tá? Rodrigo, bom dia. Gente, pode desligar as câmeras, tá? Vitor, a Tatiana, acho que eu já tinha... Bom dia, professora. Tudo bom? Bom Joyce, dia. John. Tudo bem? Bom dia para todos aí. Pessoal, desculpa para os que estavam acompanhando a aula, meu computador, eu não sei o que aconteceu. Ele reiniciou sozinho, mas já voltamos, tá? Foi coisa aí de uns 3 minutinhos. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês, meu computador só está carregando a apostila, eu já compartilho a tela com vocês. Na hora que você estiver vendo a apostila, me avisa, fazendo um favor.
Agora dá para ver aqui a apostila. Está compartilhando. Agora dá. Apareceu. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Eu já tinha falado um pouquinho, né, que a gente falou da introdução, do prefácio, da introdução, e a semana passada a gente está na história da contabilidade, eu falei do Luca Pacioli, que é o pai da contabilidade, ele que inventou o método das partidas dobradas. Aí eu falei que a lei da contabilidade aqui no Brasil, ela é de 76, né, e 2007, 2009, nós tivemos aí modificações na lei, para poder ouvir a padronização e harmonização de acordo com a FRS. Então, pessoal, eu estou falando aqui, olha, para vocês que a contabilidade, sim, ela é influenciada pelo ambiente político, social, cultural e econômico, né? A gente pode falar que no Brasil a gente trabalha muito para o governo, para atender as demandas do governo, né? Eu falo demandas do governo porque a gente tem várias obrigações acessórias para entregar, nós temos os impostos para pagar, né? E a gente tem que fazer apurações por exemplo, quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de regimes tributários. Hoje no Brasil nós temos 3 tipos de regimes tributários, né? Nós temos o MEI, o lucro, o MEI que está dentro do Simples Nacional, né? Nós temos o Simples Nacional, então nós temos o lucro presumido e o lucro real. Ah, Ingrid, como que funciona todos eles? O Simples Nacional é sobre o faturamento, o lucro presumido também é sobre o faturamento, que a gente vai recolher os impostos, né, que vai pagar o PIS, COFINS, IR, ICMS, tá, todos os impostos ali, e a única diferença é do lucro real. O lucro real, ele é também pelo faturamento, mas aí ele tem desconto das despesas, e aí a gente faz a exclusão de algumas despesas, de alguns... tem a exclusão de algumas despesas, e aí a partir dessa exclusão que a gente vai ver quanto que aí a gente vai recolher de imposto. Então, é desta forma que funciona hoje na nossa contabilidade. Aí, Ingrid, com as mudanças que estão acontecendo, pode ser que tenham algum tipo de mudanças nos regimes? Pode ser que tenha algum tipo de mudança, sim, nos regimes tributários. Eu acredito que o configurador... as novas mudanças de tributos, tributária que está acontecendo no Brasil, pode ser que modifique alguma coisa nos regimes, mas ele fala de simplificar, e eu não acredito, gente, em nada de simplificações, porque por que eu não acredito? Porque eles falam do simples em ser simples, e o simples não é simples, ele é bem complexo. Principalmente quando a gente fala que o simples tem 5 anexos, né? E a hora que a gente começa a analisar comércio, indústria, produtos monofásicos, produtos que são tributados, para os produtos que é ST, que é TMVA, aí a gente começa a verificar que não é uma coisa tão simplificada, é uma coisa bem, bem mais complexa. Então, pessoal, a contabilidade hoje, ela precisa sim se voltar para o seu cliente, a gente tem que dar uma atenção maior para os nossos clientes. Eu acho que uma consultoria, auxiliar ele de forma que ele possa ter uma estrutura melhor dentro da sua empresa para poder conseguir sobreviver acho que a gente vive uma competição muito grande, né? Então, assim, aquelas pessoas que estão melhor estruturadas, que têm maior conhecimento, que têm mais informações do seu contador para poder atuar no mercado, elas conseguem se manter aí. Então, assim, eu acho que o contador, sim, tem que passar a ser consultor das empresas e não trabalhar tanto para entregar tantas obrigações para o governo, tá? Essa é a minha opinião. Então, pessoal, a maioria dos autores destaca 2 grandes grupos distintos. Então, o modelo anglo-saxão e o modelo continental. Então, pessoal, quando a gente fala do modelo anglo-saxão, aí vocês vão falar assim, nossa, quais são os países que fazem parte desse modelo? Então, a gente está falando de Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Malásia, Índia, África do Sul, Singapura, e suas características são, pessoal, quando a gente fala desse modelo, eu acho que vocês têm que pensar assim, ó, opa, peraí, como assim? Quais são os países que estão envolvidos aqui? Existência de uma profissão. Então, para as suas características dentro da contabilidade, ela permite e ela cobra a existência de uma profissão contábil forte e atuante. Então, nos Estados Unidos, ela é mais forte, nesse modelo, ela é mais forte e atuante, a profissão do contador, tá? E sólido mercado de capitais, com fonte de captação de recursos. Quando a gente fala mercado de capitais,
Vocês sabem que uma empresa para estar na Bolsa de Valores, ela precisa ser uma empresa SA, e ela precisa ser sólida, né? E ela precisa apresentar para todos e passar por auditoria as suas demonstrações contábeis, que é as demonstrações contábeis que eu falo é o balanço patrimonial, é a DRE, ela precisa mostrar um fluxo de caixa, ela precisa entregar notas explicativas do que aconteceu naquele ano. Então, assim, eu acho que vocês lembram, por exemplo, tá? Um caso rápido do que aconteceu com as lojas americanas. Vocês ouviram falar de alguma coisa do que aconteceu com as lojas americanas, que ela estava decretando uma falência por causa que teve problemas nas demonstrações contábeis? Alguém lembra disso? Ou não ouviu? Eu lembro Não na tô época que o Rodrigo falou, acho, a gente acabou falando disso no curso de gestão. Perfeito, isso também tem impactos, tá, gente? Então, por exemplo, o que acontece? Os CEOs da empresa, eles têm que também verificar, analisar tudo que eles estão ali colocando nessas demonstrações. Então, eu tenho a contabilidade também é responsável por aquelas informações, o CEO da empresa e a auditoria, ela vai para auditar aquilo que o contador está falando. Então, por exemplo, nesse caso, pode ter tido falhas de diversos âmbitos, de diversas pessoas, de diversos departamentos. Então, quando a gente fala de auditoria, mercado de capitais é uma empresa que tem que ser sólida realmente, porque ela vai estar ali vendendo ações da sua empresa para outras pessoas. E aí eu vou investir nessa empresa. Como que eu vou investir nessa empresa? Eu só vou investir a partir do momento que eu tenho conhecimento do balanço patrimonial dessa empresa. Quando eu falo para vocês de balanço patrimonial, vocês lembram, né? Ah, peraí, gente, que eu tinha aberto e não coloquei aqui, que o balanço patrimonial ele é composto de, de débito, crédito, perdão, o balanço patrimonial ele é composto de ativo, passivo e PL. Lembra que eu mostrei para vocês e falei um pouquinho do débito e do crédito? Então, Sim, perfeito. Então, quando a gente fala de balanço patrimonial, eu gostaria que vocês pensassem que é uma empresa que a gente precisa analisar essas informações do que está acontecendo realmente, né? Então, balanço patrimonial ele é composto por ativo, passivo e pelo PL. Ah, Ingrid, mas nas demonstrações do resultado, o que eu vou ver? Nas demonstrações do resultado, vai estar ali demonstrando para vocês, que é a DRE, né, que eu falo, ela vai estar mostrando para vocês o que a empresa teve de receita e o que ela teve de despesa. Ah, Ingrid, se teve um lucro ou prejuízo, esse lucro ou prejuízo vai vir aqui para o patrimônio líquido, tá, gente? Quando a gente fala de balanço patrimonial, o balanço patrimonial, ele tem um exercício social. O exercício patrimonial, quando eu falo, ele começa em janeiro, dia 1/1 de 2025, e ele se encerra dia 31/12 de 2025. Aí a DRE, Ingrid, que é a demonstração do resultado do exercício, que é a minha receita e despesa. Essa é mensal, tá, gente? Quando eu falo para vocês que é mensal, eu preciso fazer a apuração dos impostos em cima dessa receita. Dessa minha receita e das minhas despesas, ok? Então, vamos lá. Tá. Então, pouca interferência governamental, opa, então, quando a gente fala de anglo-saxão, tem pouca interferência governamental na definição de práticas contábeis. As demonstrações financeiras, que é a DRE e o balanço, buscam atender, em primeiro lugar, os investidores. Opa! Quando eu me preocupo com os investidores, vocês entende que eu vou estar preocupado com o quê? Eu não estou preocupada com o governo, eu estou preocupada com quem vai investir. Se eu estou preocupada com quem vai investir, essa empresa, ela tem que ter uma grande atuação no que está acontecendo dentro dessa organização.
Como assim, Ingrid? Gente, a empresa vai ter o maior controle das suas receitas e despesas. Por que ela vai ter maior controle? Se eu quero trazer novos investidores para a minha empresa, se a minha empresa estiver não dando bons resultados, você acha que alguém vai investir na minha empresa? Jamais. As pessoas não investem em empresas que estão quebrando. E aí eu acho que vocês já veem essa oscilação, tá? Por exemplo, quando acontece algum desastre, que nem aconteceu em Mariana, na época lá da Vale. O que aconteceu com as ações da Vale? Gente, as ações despencaram. E o que acontece? Ó, os investidores, eles começam a pular fora. Por quê? Porque é uma empresa que vai ter prejuízo. A Ingrid, você e eu, Ingrid, na minha visão, para quem quer comprar, esse é o melhor momento. Por quê? Porque é um momento que está em baixa e é o melhor momento para eu comprar, porque depois, claro, gente, eu tô comprando a ação talvez tem gente que acha assim, eu vou comprar hoje, amanhã eu vou vender. Não, não é. Eu vou começar a analisar. Então, eu, Ingrid, vejo que se eu quero investir, a hora que acontece alguma coisa dessa forma, eu vou lá e vou investir, vou comprar. Então, tá, beleza, Ingrid, você está falando que é uma forma de investir, tá? Mas eu sei que a Vale é uma empresa estruturada e ela vai se reerguer. Isso é uma coisa que acontece no primeiro momento. Depois, passando alguns tempos, ela vai se estruturando e o valor vai aumentando. Ingrid, então, por exemplo, eu tenho que saber que tipo de investidor eu quero ser. Claro que quando a gente fala de empresas, de pessoas que têm dinheiro, essas pessoas, elas têm uma reserva e ela investe o que ela tem de uma sobra, ela vai colocando em outro, costumo falar em ovos, né? Ela vai diversificando seus ovinhos em várias cestas, ela não coloca apenas numa, certo? Acho que vocês também têm oportunidade, tá, gente? Hoje a gente fala muito de ações, de mercado de investimento, eu acho que vocês têm que conhecer um pouco também, tá? Então, quando a gente fala do modelo anglo-saxão, o que eu gostaria que vocês entendessem mesmo, que é uma profissão, a contabilidade, profissional contábil é forte atuante, pouca interferência do governo, e as demonstrações financeiras, ela busca atender os investidores. Nossa, perfeito. E quando a gente fala do modelo continental, ele é composto por países como a França, Alemanha, Itália, Japão, Bélgica, Espanha, países comunistas, Europa Oriental, países da América do Sul, está incluindo o Brasil, entre outros, tá? E as características são predominantemente profissão contábil fraca e pouco atuante, forte interferência do governo, tá? Principalmente no estabelecimento de padrões contábeis, notadamente de natureza fiscal, porque eu falo que hoje a gente trabalha muito por fisco. As demonstrações financeiras, ela busca atender primeiramente os credores e o governo, em vez dos investidores. Então, por exemplo, vocês devem ouvir que muitas vezes que as pessoas preferem investir em empresas de fora do que dentro do nosso país. Por quê? Por causa disso, tá, gente? A gente, primeiramente, a gente se preocupa muito mais com nossos credores, com quem a gente vai comprar. Por exemplo, hoje, empresas grandes, ela tem empresas, por exemplo, eu tenho a minha empresa e eu vou comprar de outra. A minha empresa precisa mandar o balanço patrimonial para o meu fornecedor, para ele saber se ele vai se eu vou ter condições de pagar ele. Então, antes de eu comprar, gente, isso é bem complexo quando a gente começa a analisar essas informações, porque eu me preocupo com quem eu vou comprar. Meu fornecedor, eu tenho que preocupar realmente com quem está investindo, né? Mas não, aqui no Brasil não funciona dessa forma. Então, a gente, primeiramente, busca atender os nossos credores. A importância de bancos e outras instituições financeiras, né, inclusive as governamentais, em vez de recursos provenientes do mercado de capitais como fonte de captação pelas empresas. Então, gente, quando a gente faz análise, né, a profissão contábil nossa realmente ela é fraca, tá? E ela é pouco atuante. A gente tem grande interferência do governo, né? Então eu já falei também para vocês que a gente trabalha a maior parte do tempo para atender as obrigações acessórias que a gente tem que entregar para o governo, e se a gente não atender, as multas são altíssimas, tá, gente? Além de pagar uma taxa por falta de entrega, aí ele vai sobre o faturamento também, dependendo da obrigação, aí as multas começam a ser um pouquinho mais altas. E realmente nós temos interferência também de bancos, tá, gente? A importância de bancos
instituições financeiras aqui no nosso país que também ditam algumas regras, tá? Alguém tem dúvida desse modelo anglo-saxão e do modelo continental? Se eu der uma provinha perguntando tudo isso que eu expliquei, vocês vão entender, tá tudo certo. Ok. Perfeito, gente. Então, vamos lá. Então, pessoal, o Brasil, então, ele é classificado, né, no modelo da Europa continental, e nós é influenciado mesmo pelo governo, né, edição de normas contábeis. Infelizmente, a gente fala que, por causa desse modelo, a nossa profissão, ela não é valorizada pelo governo, porque, e nem pelos nossos, nem pelos nossos clientes, porque a gente trabalha mais para o governo, para entregar as obrigações dele, né? E as pessoas também falam que a qualidade do ensino é duvidosa. Então, assim, Ingrid, por que a qualidade do ensino no Brasil é duvidosa? Gente, porque as coisas mudam muito rápido, nós não temos profissionais que têm extremamente conhecimento, principalmente para dar aula, nós não temos profissionais, pessoas que têm conhecimento, eu falo isso, tá? Dentro da sala de aula, eu fiz contabilidade, você não vai aprender a entregar uma FD, contribuições, você não vai aprender a entregar um SPED de ICMS de IPI, você não vai aprender a entregar, ou vai fazer um PGDAS, você não vai aprender a abrir um MEI, você não vai aprender nada disso, tá? Então, e essas são coisas que a gente tem que entregar para o governo. Como que a gente, por exemplo, é que nem eu falo para vocês assim, ó, vamos lá, eu faço medicina, mas eu não sei, não entendo nada de medicina. Como assim? Uai, dentro da faculdade, você que fez medicina, você vai ter que fazer residência. Se é obrigatório fazer residência, você vai para um hospital, você vai aprender a atender os seus pacientes, você vai participar de cirurgias, então você sai dali como um residente com conhecimento específico em alguma área. Na contabilidade, quando a gente fala de contabilidade, o profissional da contabilidade, ele vai para o mercado aprender. Por quê? E muitas vezes ele faz estágio, nem no estágio ele consegue visualizar todas as coisas que ele precisa fazer dentro de uma contabilidade. Tá, gente? Então, só para trazer para vocês um pouco disso. A Ingrid, quando você fala para a gente que com uma pessoa que tem conhecimento em contabilidade ganha dinheiro, ele tem que saber muita coisa. Ele tem que correr atrás de especialização, ele tem que correr atrás de aprender, ele tem que fazer cursos. Então, assim, a Ingrid, você vai fazer uma faculdade de contabilidade, talvez você vai ter que procurar cursos especializados na área fiscal, cursos especializados na área tributária, pessoas que falam sobre isso. Então, assim, hoje nós temos no Brasil pessoas que vendem cursos de extremo conhecimento. Ingrid, e agora com as modificações que vai ter nos tributos, dessa unificação que vai ter, nós vamos ter que se especializar de novo. Então, eu falo que a contabilidade, ela é modifica muito, e a gente precisa, sim, sempre estar procurando aumentar nossos conhecimentos aí nessa área, tá, gente? Apesar da profissão contábil ter todas as condições para um crescimento elevado e sustentado, pois a possibilidade de melhoria neste campo é ampla, tá, gente? Principalmente em função da preocupação e de trabalhos desenvolvidos pelas entidades de classe brasileira. Então, o Conselho Federal de Contabilidade e Comissão de Valores Imobiliários, Ingrid, por que você fala do Conselho Federal de Contabilidade e da CVM? Pessoal, para eu poder ter uma empresa na Bolsa de Valores, ela vai passar pela essa Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, tá? Então, são órgãos extremamente atuantes para a melhoria de atendimento das necessidades da classe contábil. Então, ela busca adaptar as normas internacionais, que é o IFRS, também no ensino, e investir no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC. O CPC, gente, é onde está escrito todas as normas, todas as regras da contabilidade. Então, ele vem trazer, vou mostrar para vocês como que é o CPC. CPC, opa, CPC. Vou lá em casa. Não, pronto, CPC 16, que vai falar do estoque. Quando a gente fala de CPCs, gente, são pronunciamento técnico do Comitê
de pronunciamentos contábeis, tá? Então, quando eu falo de CPC 16, ele vai trazer para a gente termo de aprovação, pronunciamento, sumário, relatório. Então, quando a gente fala assim, nossa, que ele vem trazer? O que consta, né? Então, a gente vai dar uma olhadinha, ó, pronunciamento. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ele já está no R1. Que ele teve alguma alteração depois de publicado, tá, gente? Vamos ver se ele vai abrir do jeito que eu estou pensando. Isso. Ele trouxe, gente, mas não era da forma que eu queria. Deixa eu só habilitar aqui, tirar esses pontinhos que eu gosto. Tá. Então, quando a gente fala do CPC 16, é o CPC de estoques, tá? E aí ele vai falar do objetivo, do alcance, da mensuração, custo de estoque, de aquisição, custo de transformação. Então, ele vai trazer aqui, gente, todas as informações para que o contador tem que saber para poder considerar estoque, tá? Então, estoques são ativos, ele está no grupo do ativos, aí mantidos para venda no curso normal de negócio, ele vai trazer várias coisas, valor realizável líquido, aí vai trazendo várias informações, custo do estoque, custo de aquisição, custo de transformação. Então, assim, Ingrid, então você está falando o quê? Que tem vários CPCs específicos sobre alguma coisa que vai trazer sobre o ativo, passivo, ou patrimônio líquido, que a gente tem que saber como que a gente vai fazer o reconhecimento, o reconhecimento como despesa no resultado, quando o estoque é vendido, que quando a gente vende estoque, nós temos o custo da mercadoria vendida, tá? Então, Ingrid, então a gente precisa ter conhecimento, do que o CPC fala. Então, por exemplo, eu estou com uma dúvida, eu estou escriturando aqui uma nota fiscal, eu tenho uma dúvida do procedimento que eu tenho que fazer. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou ler. Eu vou ler para poder saber e entender e interpretar ali aquilo que o CPC está trazendo, como eu preciso estar registrando aquele documento que eu tenho fiscal dentro da minha contabilidade, tá? E também na área fiscal, no departamento fiscal. Então, aqui nós temos o CPC, eu trago para vocês também ter anuência, ter conhecimento disso, tá? Então, pessoal, a fim de promover mudanças nesse cenário. Então, quando a gente fala, houve qualquer atualização, eu vou precisar fazer modificação, a lei modificou alguma coisa no estoque. Então, ele vai vir aqui, e aí vocês estão vendo que ele está como R1, se teve alguma atualização, ele vai estar como R2. Então, todas as vezes que tem atualizações no CPC, ele vai mudando aqui esse número, tá? Ó, CPC 16, estoques revogado, aí o R1, esse daqui é o mais recente, ó, se você olhar, não tem a data daqui do outro. Mas, enfim, quando você começa a olhar, você começa a ver que tem datas, tem informação que fala. Então, vamos aqui. Então, pessoal, a gente falou um pouco da história, vocês conhecem, entenderam. Gente, a gente mesmo, a Ingrid, mas você falou que a Lei 11.638 de 2007 e a Lei de 2009, ela veio mudar muitas coisas, veio fazer padronizações. Gente, quando eu falo de padronizações, eu falo de padronizações na estrutura. Então, eu estou falando para vocês do balanço patrimonial, da demonstração de resultado, das notas explicativas, essas padronizações. Eu não estou falando para vocês que houve modificações na interferência governamental, na profissão, não foi isso que eu falei, tá? Quando eu falo para vocês de modificações que houve aqui, ó, olha, é o que ele fala. A Lei 11.608 de 2007 e 11.941, reconhecimento, avaliação e divulgação das informações financeiras das entidades empresariais estabelecidas no Brasil, modificou-se significativa e bruscamente após essas duas leis. Porém, a gente ainda continua nesse modelo continental. A gente ainda, o profissional contábil, continua sendo fraco, com pouco atuante, porque, gente, quando eu falo fraco e pouco atuante, por quê? Porque a gente tem muita interferência do governo, tá? Mas isso aqui é uma culpa
da profissão, não é uma culpa da profissão, é uma culpa, é a forma, né, que não é que existe culpados, mas é a forma que o nosso governo quando eu falo governo, tá, gente? Não é agora Deus de 2025, não, eu falo Deus bem antes, tá, gente? Então, são coisas antigas, e a gente continua ainda dessa forma, trabalhando, atendendo às necessidades da informação por governo, tá? Eu brinco que quem deveria pagar nosso salário é o governo, e não as empresas, né? E aí eu costumo falar principalmente para os meus clientes que a gente tem que ter, sim, um contador que não trabalhe só para o governo. E eu faço reuniões com os meus clientes, trazendo para eles a importância deles entender a importância da contabilidade. Porque se eles pensarem assim, eu só tenho um contador para poder atender o governo, gente, eu não estou valorizando a minha profissão também, tá? Então, eu trago também o meu cliente, eu trago informações para ele poder tomar decisões dentro da empresa dele que vai favorecê-lo. Então, por exemplo, eu preciso ter conhecimento da minha área fiscal, da minha área tributária e da minha área trabalhista para poder passar a informação correta para o meu cliente, porque senão, como que eu vou fazer? Não tem como eu passar a informação se eu não tiver para o meu cliente de forma certa. Aí pode ser também que o meu cliente comece a pagar impostos, a pagar coisas de forma indevida, ou eu deixo de reconhecer alguma coisa que ele deveria estar pagando, e depois, para fazer cálculo dessas faltas de informação, gente, tem multa, tem juros, tem várias coisas que impactam. Então, eu falo que o profissional contábil tem sim que estar em constante aprendizado, tá? Então, vamos falar um pouquinho do profissional da área contábil. Eu, Ingrid, amo ser contadora, tá, gente? Eu gosto muito porque eu gosto de estudar. Eu falo que eu acho que todo contador também teria que fazer direito. Então, direito e contabilidade acho que anda ali junto, por quê? Porque a gente lê muito sobre legislações, né? E a gente precisa interpretar. Então, a pessoa que faz contabilidade, ela tem que gostar muito de números e de ler, tá, gente? O profissional contábil deve manter-se atualizado não apenas com as novidades de sua profissão, de forma mais ampla, interessar-se pelos assuntos econômicos, sociais e políticos. Gente, acho que isso eu já até falei para vocês a semana passada. Eu acho que não é só o profissional da área de contabilidade, não. Eu falo isso tanto no médico, eu falo isso tanto de uma pessoa que trabalha numa farmácia, de um operador, de todas as pessoas, elas precisam, sim, se interessar pelos assuntos econômicos, sociais e políticos. Eu falo isso, gente, porque o que acontece? Independente do que acontece nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Ucrânia, gente, isso tem impacto no nosso país. E se a gente não entender, a gente não tiver um amplo entendimento, a gente passa dificuldades. Então, assim, eu faço meus planejamentos dentro da minha casa, tentando trazer equilíbrio, para eu não ficar dependendo do que acontece no mundo. Então, por exemplo, Ingrid, então o que você está dizendo? Dependendo do que acontece aqui dentro ou fora do nosso país, ele vai trazer impactos na hora que eu for fazer a compra no supermercado, vai trazer impactos na hora que eu vou pagar uma conta, vai trazer vários tipos de impactos. Então, assim, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso criar metas, ter um planejamento dentro da minha casa para não ter impactos dentro da minha casa, falando de assuntos econômicos, sociais e políticos. Então, a gente precisa, sim, gente, independente da profissão, claro que a profissão contábil mais ainda, né? Mas independente da profissão, a gente precisa ter conhecimento, sim, do que acontece de assunto de economia, de assunto social e assunto político, ok? Gente, eu não estou falando assim de política, eu não estou falando de política em si, de partidos, eu estou falando de conhecimento. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que estudar, ok? A parte da economia é a mesma coisa, a parte social também eu preciso estudar. Então, vamos lá. Porque esses três assuntos, ele influenciam no cenário econômico global e se desenrola na profissão. Então, pessoal, o profissional contábil ele vive uma nova era, mais atualizada, né? Mais dinâmica, mais inovadora e mais exigente. Gente, principalmente com a inteligência artificial. Hoje, hoje nós vivenciamos uma nova era, e essa nova era, ela precisa de profissionais que tenham conhecimento. Então, hoje, eu não sou uma pessoa, eu tenho 43 anos, eu não nasci em 2000. Quem nasceu em 2000 já sabe hoje mexer com celular, ela sabe mexer,
entrar no YouTube, gravar um vídeo, fazer um monte de coisa com muito mais precisão de quem não é, por exemplo, eu costumo falar de nativos, né? Os nativos digitais, que são o pessoal que nasceu a partir de 2000, eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento, né? Então, como eu não tenho esse amplo conhecimento, eu tenho mais dificuldade para ser inovadora, principalmente nessa área digital, ok? Então, assim, para eu superar todas essas exigências, esses novos modelos de trabalho, novos cenários, eu preciso o quê? Estudar bastante e ir me encaixando. Por que eu falo isso, gente? Se eu não fizer isso, amanhã ou depois eu não estou empregada. Então, Ingrid, o que você está falando para a gente dentro da sala de aula? Eu estou falando para vocês que estão fazendo curso técnico em contabilidade comigo, que vocês têm que se atentar, se atualizar, para vocês sempre ter trabalho. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial, ela está muito evoluída. Então, a gente precisa de profissionais que sejam o quê? Dinâmicos, que sabem pensar, que sabem inovar. Então, assim, eu falo que nós precisamos de pessoas flexíveis, pessoas que tenham vontade, tá? Então, cabe aos profissionais da contabilidade a responsabilidade na maximização da utilidade da informação contábil. Opa! Assim como buscar atender os diferentes usuários dessa informação e ser um profissional atuante e interessante. Então, pessoal, quando eu falo de diferentes usuários, Ingrid, eu sou uma usuária da contabilidade da minha empresa, eu sou uma usuária da contabilidade da empresa que eu trabalho. Por quê? Vamos lá. Da empresa que eu trabalho, por que eu sou uma usuária da contabilidade? Gente, eu sou uma funcionária. Eu quero saber se a empresa vai ter condições de pagar ou não o meu salário. Porque se a empresa não tiver condições de pagar meu salário, gente, como que eu vou ficar nessa empresa? Ah, Ingrid, o que você está falando para mim? Eu estou falando para mim que eu tenho que analisar se o meu ativo, principalmente o meu caixa ou o meu banco, ele tem que ser maior do que o meu passivo. Porque se a empresa tiver muitas pessoas para pagar, ou muitas dívidas, será que ela vai conseguir pagar meu salário no final do mês? Então, eu também sou uma usuária. Então, quem é o usuário da contabilidade? O investidor, o governo, o meu funcionário, o meu fornecedor, tá? Então, assim, o banco. Então, a gente tem várias pessoas que são usuários dessa contabilidade, tá? Da informação da contábil. Então, gente, eu preciso entender da contabilidade? Sim, eu preciso entender. Então, diante de tantas facilidades de acesso à informação e acompanhamento da legislação e das mudanças econômicas e sociais, não há por que deixar que a contabilidade seja apenas um retrato histórico da situação passada da entidade. Então, eu falo que a gente tem que analisar, mesmo que o balanço patrimonial, gente, claro que hoje a gente tem tecnologia. Eu falo para vocês que o balanço patrimonial, lembra que eu falei lá no começo? O exercício social dele começou em 1/1 e finaliza em 31/12. Então, se eu perguntar para vocês de quando inicia o exercício social do balanço patrimonial, ele começa em 1/1 e finaliza 31/12. Ah, legal, professora. E quando... Opa, deixa eu pôr aqui. E quando eu falo para vocês de DRE, que é... Deixa eu fazer mais um outro aqui. Quando eu falo para vocês de DRE, quando eu falo de demonstração do resultado do exercício, eu estou falando para você que a DRE, ela é... Alguém sabe me falar que essa DRE é anual ou mensal? E aí, pessoal? Demonstração do resultado do exercício. A gente falou que o balanço patrimonial, ele é anual. E a demonstração do resultado do exercício? Um de cada vez, hein, gente? Se falar todo mundo junto, dá silêncio. Então, vamos lá, gente. A demonstração do resultado, ela é mensal. Então, a apuração do meu
da minha receita e da minha despesa, ela é mensal, ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Tá. Sendo que hoje as estratégias que parecem interessantes em um determinado momento revelam obsoletas logo em seguida. Então, pessoal, a contabilidade também está passando por modificações, tá? Muitas modificações. Então, esse profissional contábil tem que ser uma pessoa que é dinâmica, que é uma pessoa inovadora, que é uma pessoa que gosta de ler, que gosta de aprender, que busca novas informações, que está sempre se atualizando para poder estar acompanhando aí o que está acontecendo na nossa área. Gente, antes de eu falar um pouquinho da área de atuação do pessoal de contabilidade, eu gostaria de falar com vocês. Deixa eu ver só uma coisa. Vamos continuar então, depois eu volto. Pessoal, tá tudo tranquilo? Vocês estão entendendo aqui? Não, sim, dúvidas? Tá, ok. Pessoal, eu vou fazer uma dinâmica com vocês rapidinho, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem para mim, aqui, o que vocês vão. Vai ser no chat mesmo, para a gente ter de registro. O que vocês acham que são. Quais. Cita para mim, pelo menos. Ou vocês podem falar também. Cita para mim 2 ativos que vocês acham que é ativos de uma empresa. Vamos lá. Que faz parte do balanço patrimonial da entidade. 2 ativos. Cada um de vocês pode falar. Vamos começar? Quem vai começar primeiro? Quem vai escrever? Primeiro, 2 ativos. Pessoal, lembrando que ativos dentro de uma organização são bens e direitos, tá? Então, são bens e direitos dentro de uma organização. Ativo é composto por bens e direitos. Ok? Então, vamos lá, gente. Cada um de vocês me fala 2 ativos para eu poder colocar ali no balanço. Eu vou chamar, pode ser? João, cite dois ativos. Não? Vitor? Ó, Adriele, dinheiro em caixa. Pode ser, sei lá, contas a receber e dinheiro em caixa. Perfeito. Contas a receber e dinheiro em caixa. Gente, eu não quero que vocês olhem na apostila, não, tá? O que mais? Vinícius, recursos que podem gerar bens futuros. Como assim? Que recursos são esses? Adriele, dinheiro em caixa, sim, tá? Então, ó, vou aproveitar o gancho da Adriele aqui, ó. Então, que contas que nós temos no ativo? Nós temos caixa, nós temos banco. O que mais, gente? Tá, então vou pôr clientes, que é contas a receber. O que mais, gente, que pode entrar aqui no ativo? Estoque de mercadorias, perfeito. Eu já disse alguns, hein, pessoal? O que mais, pessoal, pode entrar no ativo? Veículos, pode estar no ativo? Sim, porque são bens de uma empresa, certo? Veículos, o que mais? Ações. Joyce, ações não entra. Ações. E aí, gente, vocês acham que ações entram em estoque, em ativo? Por que vocês põem interrogaçãozinha, gente?
Vocês ficam com dúvida? Ações e empresas. Pessoal, ó, ações, a Joyce pôs ações e a Tatiane pôs empresas. Eu posso discutir com vocês isso num outro momento? Porque eu quero falar também de patrimônio, a hora que eu for falar de ações. Ações, empresas, coligadas, controladas, entre assim, tá, gente? Ações, por exemplo, investimentos em coligadas, investimentos em controladas, entra no ativo, tá? Mas entra na parte de investimentos, tá? Eu vou depois trazer isso com mais cuidado para vocês, ok? Então vamos lá. Imóveis, nossa, imóveis, legal. Então nós temos prédios, pode ser que a empresa tenha casas, ok? Máquinas, ok? Que tipo de máquinas? Pessoal, pode ser máquinas para, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola tem várias maquinários ali, e esses maquinários dela é ativo, ok? Carros, perfeito, são os veículos. Que mais, pessoal? A gente pode ter aqui. Deixa eu ver, acho que eu Transportadora? escrevi. Não, o transportador é uma empresa. É um ramo de atividade, tá, gente? Isso é interessante vocês falar. Quando eu falo de ramo de atividade, então, assim, ó, o balanço patrimonial de uma transportadora, ela é diferente de um balanço patrimonial da Nestlé. Dá para entender isso, gente? São ramos de atividades diferentes. A Nestlé é uma empresa de alimentos e a transportadora é uma empresa que transporta, que faz, por exemplo, a Rodonaves, é uma transportadora. Deu para entender? Ou não? Quando eu falo de transportadora, eu estou falando de ramo de atividade. Nestlé, ramo de atividade. Por exemplo, Cicobi, ramo de atividade. Então, pessoal, ativo, passivo e patrimônio líquido, de acordo com o ramo de atividade dessas empresas, os bens e direitos vai ser diferente. Eu não vou entrar muito nesses assuntos ainda não, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Mas depois, aos poucos, eu vou entrando. Então, beleza. O pessoal colocou aqui para mim bastante informações. Ótimo, ficou perfeito. Então, vamos lá, gente. Vocês falaram para mim. Agora, eu quero saber de passivo. Quando eu falo de passivo, pessoal, eu falo de obrigações. Quais são as obrigações que a empresa tem que pagar? Obrigações. Eu vou pôr aqui, a pagar. Quais são as obrigações que a empresa tem a pagar, que está no passivo? Contas a pagar. Adriele, quais contas a pagar eu acho bem genérico. Quais são as contas a pagar que a empresa tem? Então, salários de funcionários. Professora Ingrid, os impostos poderia ser considerado? Sim, os impostos a pagar. O que mais? Receita Federal. Perfeito. Então, os impostos a pagar tem a Receita Federal, tem o município, porque quando a gente fala Governo. isso, então, vamos lá, gente. Ó, quais são os impostos que a gente tem que pagar? A gente tem vários impostos. Então, por exemplo, quando a gente fala de ISS, o ISS é um imposto sobre serviço. Quem que a gente paga esse imposto? Para a prefeitura. Quando a gente fala de ICMS, ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria. Quem paga esse ICMS? A gente paga para o Estado. Quando a gente fala de PIS, COFINS, aí, gente, a gente está falando de receita. Então, assim, é bem detalhado. Ah, Ingrid, eu falo de IPTU. Quando eu falo que eu estou pagando IPTU, eu estou pagando para quem? Para a prefeitura, para a prefeitura. Quando eu falo que eu estou pagando dos meus veículos, IPVA, o IPVA é para quem? Para o Estado. Então, assim, os impostos, nós temos estadual, municipal, estadual, federal. Então, ele é dividido. Então, eu não pago um imposto tudo para a Receita Federal. Não, cada órgão, eu pago para cada órgão relacionado ali, de acordo com o imposto, ok? Dúvidas? Ó, o Vinícius falou assim, ó, fornecedores, então fornecedores eu também entro aqui. Ô, Vinícius, o que que você entende por dividendos? O que que para você é dividendos?
Então, vamos lá. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês das empresas que são SAs? Que empresas são SAs? Eu vou trazer o exemplo da Americana, ok? Porque eu falei para vocês da Americana, então eu vou trazer ela. A Americana é uma SA. Como ela é uma SA, ela tem o seu balanço, as demonstrações financeiras demonstrada na CVM, que é na Comissão de Valores Mobiliários ali, né? Então, pessoal, por ela estar demonstrando ali, quando a empresa tem lucro, receita menos despesa dá lucro, isso, elas compram ações e se a empresa tiver lucro, ela vai. Se a empresa tiver lucro, ela vai distribuir por aqui para os acionistas, né, uma porcentagem desse lucro. Então, se ela vai distribuir essa porcentagem desse lucro, são os dividendos a pagar. Então, é isso mesmo, Vinícius. E ele entra no passivo. É só para saber se vocês têm conhecimento do que vocês estão falando também para eu poder começar a explicar. É isso mesmo, tá, gente? O Vinícius colocou assim, ó, pessoas que recebam uma parte do lucro de uma empresa, ou seja, pessoas que compram ações de uma determinada empresa. E entra-se no passivo como dividendos a pagar, ok? Então, quando a empresa tem lucro, o lucro entra aqui no patrimônio, tá, gente? Lucro entra no patrimônio. Então, Ingrid, o que entra no patrimônio líquido da empresa? Capital social, lucro ou prejuízo, reservas. Oh, meu Deus, não sei por que está acontecendo isso. Peraí, pessoal, só um minutinho. Capital social. Lucro ou prejuízo. Aí nós temos também reservas estatutárias, reservas legais, reservas de lucros, reservas de capital, várias outras reservas que entram aqui também, tá, pessoal? Mas aos poucos, para vocês entenderem. Então, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a empresa é composta por ativo, passivo e patrimônio líquido. Dentro do ativo estão os bens e direitos da empresa, dentro do passivo estão as obrigações a pagar, e dentro do patrimônio líquido, o capital. Então, eu costumo falar que, pessoal, que aqui do patrimônio líquido é a origem de recursos próprios. No passivo, é a origem de recursos de terceiros. Tá? Então, aqui é a origem de recursos que eu aplico aqui. Aplicação de recursos. Está no meu ativo, ok? Por que eu falo que a aplicação de recursos está no meu ativo? Pessoal, eu estou comprando mercadoria, eu fiz aquisição de mercadoria do meu fornecedor. A prazo, eu estou devendo o fornecedor, eu estou comprando, ele está me permitindo que eu trabalhe com a mercadoria dele a prazo, e eu estou aplicando esse recurso de terceiros aqui no meu ativo. Vai entrar como o quê? Como estoque de mercadorias, tá? Então, pessoal, esse é uma demonstração de um balanço. Então, a gente está começando a falar de ativo, bens e direitos, né, que veículos, imóveis, máquinas. Nós estamos falando do passivo, que é obrigações a pagar, e do patrimônio líquido. Então, pessoal, lembra que eu sempre faço para vocês ativo, débito e crédito, passivo, débito e crédito, patrimônio líquido? Então, vocês já estão começando a conhecer as contas relacionadas do ativo, passivo e PE, ok? Pessoal, vocês querem copiar essas informações aqui? Só para vocês terem de anotações? Ou tirar uma fotinha, depois vocês anotam? Deixa eu só fazer assim para ficar melhor. Peraí. Pegar somente o balanço. Pronto. Alguma dúvida com relação ao que eu acabei de explicar para vocês? Tranquilo? Pessoal, eu vou pedir um minutinho para vocês, tá? Rapidinho.
Pessoal, então vamos lá. Voltando aqui para a área de atuação. Então, quando a gente fala da profissão de contabilidade, né, nós vamos classificá-la como contabilista, aquele como curso nível técnico, né? Então, nós temos a pessoa que faz o técnico em contabilidade. Gente, antigamente, o técnico em contabilidade tinha CRC, tá? Hoje não mais. Somente o contador profissional com nível superior pode adquirir, ok? Então, essa informação que ambos podem adquirir o CRC, não. Hoje, o nível técnico não dá CRC, não tem CRC, somente o contador profissional, tá? Então, o contador ele pode atuar em várias áreas, né, frentes profissionais, instituições não governamentais, assim como entidades públicas. Muitas vezes, tanto o profissional de contabilidade com ensino médio quanto superior é classificado como contabilista. Isso é verdade, tá, gente? Mas, por exemplo, hoje eu me considero contadora e eu considero quem é do nível técnico, né, quem tem somente o nível técnico, como contabilista. Ok? Eu, Ingrid, eu tô falando, tá? Contabilidade gerencial. Gente, para que serve a contabilidade gerencial? Ela serve para registrar e analisar as operações financeiras e patrimoniais de uma empresa, acompanhando suas transações e fornecendo dados para a tomada de decisões. Ingrid, quem que toma decisões dentro da empresa? Ou o CEO, o presidente da empresa, diretores dentro dessa empresa. Então, gente, quando a gente fala de contabilidade gerencial, é o alto ali dentro do... Vocês já devem ter visto isso, né? No nível estratégico, né? Quem está ali no topo, que é o presidente, os CEOs, os diretores da empresa, essas informações precisam estar bem claras para eles tomar decisões. Então, essa é uma atividade restrita a administradores, já que os contabilistas são conhecedores profundos de finanças, custos e fluxo de caixas, e relatórios gerenciais, com índice e análise, e têm colocado suas capacidades à frente de grandes empreendimentos. Então, o que o contador faz? O contador, ele vai lá registrar, ele analisa, ele passa, ele registra, né, todas essas informações, e ele passa essas informações para quem? Para a alta cúpula, né? Que são os CEOs, os presidentes, para eles tomar decisões e ver o que eles vão seguir. Ah, Ingrid, para que você precisa, porque para que é necessário eles terem esse conhecimento? Gente, se eles não tiverem essas informações fidedignas, de acordo com o que está acontecendo, eles podem tomar decisões erradas, decisões que pode causar a falência da empresa, tá, gente? Então, a contabilidade é de extrema importância dentro de uma organização e as informações, elas têm que estar fidedignas. Ah, Ingrid, como que você registra uma coisa? Gente, eu só posso dar entrada numa mercadoria se eu tiver nota fiscal. Se eu não tiver nota fiscal, como que eu vou dar entrada numa nota? Na mercadoria. Então, assim, eu preciso de documentos que vai me dar suporte. Então, pessoal, por isso que a gente precisa ter realmente conhecimento de finanças, custos e fluxo de caixa. Ah, Ingrid, o que é fluxo de caixa? O que entra e sai dentro da organização. Então, eu não posso comprar muito e não ter dinheiro para pagar. É a mesma coisa, eu tenho muitos funcionários e não tenho grande receita. Como que eu vou pagar o salário do meu funcionário no final do mês? Não tem como, tá? Gente, a contabilidade fiscal, eu acho que é uma área muito, muito, muito importante. Eu falo que se você não fizer corretamente a parte do fiscal da sua empresa, você pode estar correndo grandes riscos, né? Porque é a partir dessa contabilidade fiscal que você vai pagar alguns impostos, né? Então, eu preciso, alguns impostos, não, todos os impostos, né? Que é a contabilidade fiscal que passa. Então, eu preciso ter muito cuidado nessa área dentro da minha organização. Então, a contabilidade fiscal, que é a fiscalização de contribuintes ou de contas de entes públicos, é uma atividade complexa, né? E extrema técnica, e de extrema técnica. Então, por exemplo, pessoal, quem faz a contabilidade gerencial, a pessoa que pode, Ingrid, eu sou contadora e eu vou ali atuar dentro da contabilidade gerencial da empresa. Ok, o contador vai fazer, mas quem está ali responsável para ajudar a cúpula é o contador que vai passar aquelas informações. Na contabilidade fiscal, pessoal, quando a gente fala de contabilidade fiscal, as pessoas responsáveis ali pelo departamento, elas vai fazer o quê? A Ingrid, ela vai analisar as informações, que são as notas fiscais, ela vai realizar ela vai pôr esse... Como que eu posso explicar para vocês, gente? A contabilidade fiscal, ela é tão ampla, que ela passa por todos os setores. Pronto, ótimo. A contabilidade fiscal, ela é muito ampla e ela passa por todos os setores. Ela passa tanto
por normas e setores contábeis, fiscais, trabalhistas, previdenciários, societários e administrativos. Ingrid, o que você está falando para mim? Que, gente, olha, por exemplo, tá, eu sou do departamento pessoal, eu sou do recursos humanos. Tudo bem, eu vou precisar pagar impostos trabalhistas aos meus funcionários. Eu vou ter que recolher também previdência desses funcionários. Então, pessoal, quando a gente fala de contabilidade fiscal, a contabilidade fiscal é muito ampla e sim, eu preciso ter domínio para poder passar as informações e ter controle desses impostos, fazer a apuração correta. Então, Ingrid, como que funciona a contabilidade fiscal? Eu, por exemplo, trabalho no setor contábil fiscal e dentro do setor contábil fiscal, eu trabalho por períodos de apuração. Então, vamos lá. E nós estamos no mês 9. Então, no mês de setembro, eu faço a apuração do mês 8. Então, tudo que foi de receita, despesa, que a gente deu entrada nos documentos suportes, tanto para entrada de mercadoria como para saída de mercadoria. Então, eu emito nota fiscal para sair e eu recebo nota fiscal dos meus fornecedores para dar entrada nessas mercadorias. Então, pessoal, quando eu falo, é de extrema importância. Eu preciso também ter a folha de pagamento dos meus funcionários em dia. Eu preciso saber também como está a área, né, societária e administrativa dessa empresa para poder gerar esses impostos. Então, assim como o departamento fiscal de uma empresa, o contabilista é quem faz a apuração e controle dos impostos, contribuições e taxas. E essas apurações feitas através de controles, planilhas e sistemas internos, e não somente através de notas emitidas. Então, quando vocês pensam que o departamento fiscal é só emitir nota, não é, tá, gente? É muitas outras coisas por trás, porque ele também é responsável por controlar os impostos, as contribuições e as taxas, tá? Fazer a apuração de todos esses impostos para poder pagar para o órgão. Então, pode ser para a Receita Federal, como para o município, como para o Estado. A auditoria, gente, eu acho que hoje quem trabalha com auditoria é uma pessoa que tem amplo conhecimento, precisa ter amplo conhecimento. Por quê? Porque ela que vai auditar, analisar os documentos, os livros, os registros, mensurado e a exatidão. Eu falo que o auditor, ele sabe qual é a ferida de toda a empresa. Eles sabem escutar. Então, de tanto eles vão mexer no caso das informações, eles vão pedindo documentos que a hora que eles pedem documento, dá até arrepio. Eu falo assim, ai meu Deus. Então, por quê? Porque eles querem analisar aquele documento. E se eles começam a analisar, claro que eles vão achar, eles estão auditando, né, gente? Eles vão achar algum erro, tá? Muitas vezes, então, assim, se eles derem um parecer com ressalva, gente, tá? É coisa que você precisa melhorar. Se a auditoria passa e não tem nenhuma ressalva, não tem nada, nossa, a sua empresa está nota 10, tá? Então, o que a auditoria faz? Ela elabora gráficos, planilhas e documentos para disponibilizar a órgãos externos e internos. Lembra que eu falei da Americana? A Americana passou por auditoria, e essa auditoria fez todas essas informações aqui, tá? Documentos, tudo que ela precisa. Então, para ser auditor, eu preciso um profissional com formação acadêmica em ciências contábeis, ensino superior, inscrito no CRC, após exame de suficiência. Então, para ter o CRC, eu preciso fazer um exame, que nem a OAB, para ser advogado, né? Poderá auditar e emitir o parecer de entidades como companhias que têm suas ações negociadas em bolsa de valores, né? As chamadas de capital aberto, que são as SAs, instituições financeiras, bancos, seguradoras, consórcios, corretoras e títulos de valores, as quais são regulamentadas e fiscalizadas pelo Banco Central e a SUCESP. Pode ser também que você possa trabalhar em planos de saúde, regulamentados pela ANS, sociedades sem fins lucrativos, que são as organizações, as ONGs, né? Que são do terceiro setor. Quando a gente fala sociedades sem fins lucrativos, pessoal, fins lucrativos não tem finalidade de lucro, mas as ONGs, o que ela tem de lucro, ela reveste em quê? Em projetos sociais, tá? Então, sociedades sem fins lucrativos, a partir de determinado valor de arrecadação, e as entidades acima só podem ser auditadas por contador, inscrito na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a gente também pode ser auditor. Controle e perícia, gente, um perito, claro que ele precisa aí também ter estudo na área da contabilidade, né? E ele pode coordenar as operações fiscais e financeiras de empresas públicas e privadas. A perícia contábil cada vez mais solicita para atender as sentenças judiciais e arbitrais, buscam estar pautadas em laudos técnicos de especialistas contábeis, pois esses profissionais propiciam o rigor de investigação,
tá? Então, quando a gente faz de perícia, gente, fala de perícia contábil, eles vai investigar, tá? A independência e a confiabilidade de cálculos e opiniões sobre controvérsias, como apuração de direitos financeiros, do lucro cessantes, impugnantes fiscais. Aí, Ingrid, eu trabalho numa empresa e o auditor fez cálculo e ele está querendo contratar um perito. O perito vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer também, ele vai verificar a confiabilidade daqueles cálculos ali, tá? Então, impugnações fiscais, que significa contradizer ou rebater com argumentos e ações de contestar, de desfazer ou tentar desfazer as razões ou objeções de terceiros, e avaliação de patrimônio líquido. Então, o controle e perícia, né, ele serve para fazer investigações, ele serve para também analisar. Enquanto o auditor audita, né, analisa documentos, livros e registro, o perito, ele vem fazer o quê? Ele vem investigar a confiabilidade dos cálculos e ele pode dar opiniões, fazer, né, analisar e dar opiniões controversas do que está ali demonstrado. Ensino. Então, o contador também pode dar aulas em cursos técnicos e treinamento a funcionários de empresas na área contábil. Podemos dar aulas em universidades e centros de atualizações profissional. Necessitam de ótimos professores, né, com profundos conhecimentos contábeis para a formação de novos profissionais e aprimoramentos em outros, em dezenas de disciplinas como a contabilidade rural, contabilidade de custos, orçamento público e muitas outras áreas com conhecimento contábil. Pessoal, quando a gente fala de contabilidade rural, a contabilidade rural, ela depende aí de safras, então pode ser que vocês ouçam algumas pessoas falar de ano contábil, de balanço social diferente, de acordo com as safras, tá? De acordo com a safra. Então, quando começa e finaliza, pode ser que a contabilidade rural, ela mude aí, não seja, começa em 1 de janeiro e finaliza 31/12. Pode ser que o ano dela é diferente. Eu trabalho numa empresa que ela é da Holanda, é uma multinacional, e o nosso ano fiscal começa em setembro, né, e finaliza em agosto. Então, o nosso ano fiscal está começando agora, nosso primeiro ano fiscal de 2025, o nosso ano fiscal de 2025 está começando agora, ele encerra em 2026, no dia 31/8, tá? Então, começou agora no dia 1/9 e 31/8 ela finaliza. Contabilidade de custos eu amo, porque custos, né, gente, a gente fala de custos, custo flexível, custo variável, a gente vai analisar ali esse custo, despesa, a gente vai começar a realmente a trabalhar com as informações que eu preciso para poder colocar precificação nas minhas coisas. Orçamento público, que o orçamento público, quando a gente fala, e os gastos, né, que os órgãos têm, então ele precisa também ter um controle, né, do que é orçado, do que é realizado, e muitas outras áreas de conhecimento, tá? Consultoria, gente, o contador, claro, eu acho que todo contador tem que dar consultoria para o seu cliente. Então, a consultoria há contabilistas que adquirem experiências específicas em determinados ramos de atividades, principalmente no planejamento tributário, e pode oferecer aos 3 setores da sociedade, a iniciativa privada, governos e ONGs, um leque de soluções para complexas questões sociais, orçamentárias e de mercado, a que tais entes se defrontam no dia a dia. Então, gente, quando eu falo assim, eu vou fazer uma consultoria contábil para uma empresa, eu estou falando que eu vou ajudar ela o quê? A organizar as informações que estão distorcidas. Eu vou ali mostrar para ela soluções de como ela pode melhorar os seus custos, o seu controle ali, né, financeiro, dentro de fazer um planejamento tributário, dentro da sua organização. Então, é bem amplo e eu gosto muito dessa parte também de consultoria. O contador ele também pode ser um pesquisador, tá, contábil, pode estabelecer-se como escritor de tempo integral e deixando um nobre legado de pesquisa e conhecimentos para muitas gerações. Como comentamos, a contabilidade mudou e busca aprimorar em melhorias constantes, contribuindo com o conhecimento contábil de áreas correlatas. Então, o contador também pode ser um pesquisador, atuária ou atuarial, parte estatística ligada a problemas relacionados com a teoria e o cálculo de seguros, de previdências, né? Hoje, o que a gente tem de cálculo previdenciário, né? Fundos de pensões e outros cálculos de relevância, de relevante importância. Então, na terminologia técnico-comercial, atuário designa o contabilista especializado na contabilidade, na técnica dos seguros previdenciários, patrimoniais e riscos complexos, tá? Então, pessoal, essa é uma área também que quem tem muito conhecimento paga-se muito bem, tá? Como esta área tem demanda hoje, temos uma disciplina em ciências econômica atuária,
que é muito importante para quem quer falar sobre previdência, estudar sobre previdência, patrimônio e riscos complexos. A gente também tem contabilidade e gestão pública, né? Esta área tão carente de profissionais idôneos, né? E que, gente, eu falo que a contabilidade da gestão pública ela é bem complexa, a pessoa precisa ter bastante conhecimento, porque existe uma modificação quando a gente fala de tanto na parte de gestão pública como das ONGs, a gente não fala de lucro ou prejuízo, a gente fala de superávit e déficit, tá? Então, há uma modificação nessas duas siglas. Então, na contabilidade e gestão pública é uma área muito carente de profissionais idôneos e tecnicamente, a altura de um grande país como o Brasil pode ser incrivelmente melhorada com a utilização das capacidades profissionais e criativas do contabilista. Então, a gente sonha, né, com um dia que todos os profissionais que atuam como dinheiro público sejam um profissional contábil que tenha grande respeito pelas finanças públicas, profundos conhecimentos em orçamento e repudie as gastanças, corrupções e desperdício do dinheiro público, e devem seguir a lei em vigor com idoneidade e transparência. Gente, eu falo da contabilidade também, deixa eu ver se vai dar tempo, vai. A contabilidade ambiental, ela é também em decorrência da crescente escassez de recursos naturais, tá? E degradação da natureza. Eu vou falar de uma forma bem resumida, eu acho que todas as empresas e o governo precisam, sim, pensar em fazer contabilidade ambiental, colocar como, já é obrigatório, mas mais obrigatório e ser mais cobrado a contabilidade ambiental dentro das organizações, né? Porque a gente passa por grandes degradação da natureza, um debate econômico, político e social sobre tais situações e as medidas necessárias à reversão desse cenário. A gente sabe que os próprios entes de produção de bens e serviços, chamado progresso, né, a todo custo, que são as fábricas, as indústrias, elas acabam contaminando de uma forma ou outra o meio ambiente e não há uma fiscalização. Então, a gente precisa pensar de uma forma rápida aí como reverter esse progresso, né, e trazer soluções para o nosso meio ambiente. A contabilidade a agribusiness, que é a antiga contabilidade rural, hoje muito mais abrangente, né, porque eu falo que a nossa região é rica, né, de agronegócio, e também chamada de agrobusiness ou agribusiness, e significa o conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico. Então, no Brasil, o termo é usado como sinônimo de sistema agroindustrial, complexo agroindustrial ou cadeia produtiva, sendo que para cada setor, um agronegócio. Então, pessoal, a contabilidade também, quem gosta de agricultura, estudar a contabilidade rural é extremamente importante. Então, eu sou um agrônomo, eu preciso ter um pouco de conhecimento da contabilidade rural ou agribusiness para poder tomar decisões até dentro da minha empresa, da minha, oh meu Deus, da minha fazenda ou da minha propriedade rural ali, para eu poder não ter prejuízo, né, ter conhecimento das normas, porque hoje a gente fala do fundo rural, que quando eu vou vender, tem os impostos que eu tenho que recolher e tal, então qual que é o conhecimento que um agricultor ou um produtor rural tem de contabilidade? Acho que isso é um setor também muito importante aí a gente está falando. Está atuando, né? Contabilidade social. A contabilidade social é uma técnica de registro e de mensuração de um conjunto interligado de grandezas e de variações definidas pela ciência econômica, não podendo ser confundida com a contabilidade pública. Então, a contabilidade social, gente, ela é definida mesmo para a parte mais econômica. Eu vou estudar sobre a sociedade, eu vou tomar mais conhecimento do que acontece ali dentro da economia de um país, de uma sociedade. Então, eu vou verificar, analisar melhor a parte de, quando a gente fala de economia, pessoal, é entender mesmo, tá? A ciência econômica ali de uma região, de um país, tá? Então, acho que contabilidade social também é de extrema importância. Ingrid, qual dessas áreas hoje você mais atua? Gente, eu atuo hoje mais nas áreas de contabilidade, posso falar gerencial, fiscal. A auditoria eu não atuo, mas eu trabalho com auditores, né? A empresa que eu trabalho passa por auditoria, né? E também no ensino e consultoria. Então, gosto também de pesquisa, tá, gente? Acho que a área contábil precisa muito aí. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, fazer algum comentário antes de eu fazer a chamada?
Um de cada vez, todo mundo junto, dá em silêncio, hein, pessoal? Vinícius, qual que é a sua dúvida? Pode perguntar. Ou pode escrever, tá? Se você escrever, eu também faço a leitura. Vinícius, claro que você precisa de um contador, sim, tá? Você precisa, sim, ter um contador para estar te auxiliando. Você está já na parte de abertura do CNPJ? Qual parte que você está? Tá, abertura do CNPJ. Então, mas você tá no MEI? Qual que é o tipo? Ah, tá. O Vinícius, você que está abrindo seu MEI ou você tem um computador? Olha, gente, como que eu posso explicar para vocês? Tá. Como MEI, você sabe que você tem que pagar todo mês. Não é sobre o faturamento, tá? Como você vai ser MEI, você vai pagar uma taxa, depende se você for comércio, indústria ou prestador de serviço, você vai pagar uma taxa. E aí você, mensalmente, você recolhe e você também tem que fazer declaração. É isso que o MEI hoje faz. Essas são as obrigações de um MEI, tá? Eu falo que o MEI tem que sim ter um contador para poder estar auxiliando ele e fazendo algumas, trazendo algumas informações. Eu acho super importante, sim, um MEI ter um contador. Mas aí cada um tem um jeito de pensar, tem um jeito de lidar. Eu tenho vários clientes também que são MEIs, tá? Então, assim, por que a importância? A importância também de fazer um controle junto com você dos custos de que você está tendo, precificação, de algumas coisas que é sempre importante. Talvez você está achando que está tendo uma lucratividade e você pode estar tendo um prejuízo, tá? Pessoal, eu vou fazer a chamada rapidinho, aí vocês vão me respondendo. Andreu, está presente? Adriele? Está presente, Adriele? Está aqui. Pessoal, vocês podem falar presente, fazendo favor, tá? João Marcos. Eu. Joyce. Presente. Rodrigo de Jesus. Eu. Tatiane. A Tatiane Aparecida. Franco. E Vitor. Eu. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida que vocês querem fazer? Ah, Tatiane, já pus presença aqui para você. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Então, pessoal, nossa aula é isso. Ah, fique em paz, Tatiane. Pessoal, eu que agradeço, pessoal. Qualquer coisa que vocês precisarem, contem comigo. Eu espero que vocês estejam aprendendo, estejam tendo conhecimento. Eu acho que essa área, independente se vocês vão atuar ou não, eu acho que é de extrema importância vocês saberem o que é a contabilidade e a importância dela no dia a dia de uma empresa, de uma organização, de nós todos, tá bom? Pessoal, um excelente final de semana. Fiquem com Deus e um bom dia. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Até. Tchau, bom final de semana. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau. Bom final de semana. Obrigada, igualmente.